abençoando em nome de Jesus. Eu quero saber nesta noite quantos vieram adorar ao Senhor. Amém. Muito pouca gente. Me dê um sinal mais forte. Quantos vieram adorar ao Senhor? Amém. Quantos encontraram 1 Coríntios 15, 51? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Amém? Amém. Levante a sua mão direita assim para o céu, por favor. Todos, por gentileza, façam isso. Mão direita para cima. Feche os seus olhos. Fechem os seus olhos e vamos entrar em uma dimensão espiritual. Mão direita para cima, feche os olhos e ore a Deus comigo, dizendo bem forte: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Está muito fraco. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu não quero ouvir Genilson. Mas preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Porque o teu servo ouve. Amém. Antes de você sentar, comunique no mínimo a 3 pessoas que estão do seu lado. Diga para ele, diga para ela: se você veio dar glória, dê glória. Se você não veio, dê a si mesmo. Pode sentar adorando a Deus. Queridos e amados do Senhor Jesus, quando eu abro a minha Bíblia, dentro do texto em que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma mensagem bastante conhecida da Igreja do Senhor. Daqueles que gostam, é claro, daqueles que sentem o prazer de meditar nas Santas Escrituras da Palavra do Senhor nosso Deus. Conhece o texto lido de cor e salteado. Quando eu observo dentro do texto lido, já que nos diz o prólogo do texto e fala-nos acerca da ressurreição. Quando eu observo dentro desse texto, eu entendo que, já que fala-nos o servo de Deus, chamado pelo Senhor por nome de Paulo. Quem não conhece a história de Paulo, um homem chamado por Deus para exercer um grande ministério, que era de levar a palavra do Senhor diante das nações gentílicas. Homem este que era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos ortodoxos da época. E o Senhor Jesus, com mãos fortes e poderosas, arranca-o de trás do fariseísmo e lhe faz herdeiro dos céus. Este mesmo Paulo, que então, depois que recebe a imposição das mãos de Ananias, profeta do Senhor, lá na rua chamada direita, quando o Senhor então entra em contato com Ananias e disse: Ananias, vai lá na casa de Judas, porque eu, Senhor, tenho uma grande obra para realizar em sua vida. Ananias ora por ele, cai-lhe as escamas dos olhos, e Paulo torna-se o maior missionário de todos os tempos, depois de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que, quando Paulo então, depois de ter recebido a unção do Espírito, se puder tirar o eco, eu agradeço. Paulo, depois de ter recebido a unção do Espírito do Senhor, e então começa a ir à Ásia Menor para anunciar a palavra, para pregar a Cristo e a ressurreição. Paulo então é direcionado por Deus à cidade de Corinto,
A cidade de Corinto era uma cidade próspera, rica, abastada financeiramente. Cidade esta que tinha uma grande fonte de renda, e a sua economia era então liderada pela púrpura e pela lampreta. A cidade de Corinto era uma cidade abençoada financeiramente. Quando Paulo então, com seu quartel-general, vai então à cidade de Corinto e então estabelece ali o seu quartel-general no céu, Paulo então começa a pregar o evangelho dentro daquela cidade. Paulo então começa a anunciar a palavra, e na proporção que Paulo pregava, a igreja de Corinto se fortalecia. Na proporção que Paulo pregava, a igreja de Corinto estava crescendo. Na proporção que Paulo pregava, a igreja de Corinto estava cheia do Espírito Santo. Diz a história que então Paulo passa na cidade de Corinto cerca de 18 meses. 18 meses instruindo o povo. 18 meses a igreja crescia. 18 meses a igreja se fortalecia. 1 ano e meio Paulo então na cidade de Corinto. Depois que Paulo se ausenta desta cidade, Paulo então vai para outras bandas da Ásia Menor, para então continuarmos a entender-se perfeitamente. Paulo então escreve dizendo da seguinte forma: porventura está Cristo dividido? Porventura foi Cristo rachado ao meio? Ele é o cabeça da igreja e nós somos os membros. A ele é a honra, a ele é a glória, a ele é o louvor, a ele é a adoração, a ele é a magnitude. Só ele é digno de ser adorado, a ele pertence a sabedoria, só ele é digno de ser exaltado. Todo o poder e toda a glória está em suas mãos. Quantos concordam comigo? Levante a sua mão e dê um brado de glória para ele. Paulo enfrenta o problema acerca da divisão. Paulo disse: não, Cristo é o cabeça da igreja. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que igreja que tem divisão não tem condições de prosperar. Igreja que tem divisão não tem condições de crescer. Igreja que tem divisão só tem pecado dentro dela. Igreja que tem divisão só tem adultério dentro dela. Igreja que tem divisão não tem sensibilidade do Espírito. Igreja que tem divisão não sente a presença de Deus na vida. Igreja que tem divisão não sente a graça do Senhor operando. Igreja que tem divisão só vê contenda dentro dela. Igreja que tem divisão só ela quer aparecer. Igreja que tem divisão é o nome dele que tem que ser exaltado. Mas a igreja que tem união é totalmente diferente. Igreja que tem união tem glória. Igreja que tem união tem presença. Igreja que tem união tem virtude do Espírito. Igreja que tem união não tem capeta que possa contra ela. Deixa eu ver quem tem união nesta noite. Deixa eu ver. Levante a mão. Aplaude de glória ao Senhor. Dentro da igreja de Corinto foi acerca dos dons espirituais, onde alguém levantava falando em línguas dentro da igreja, todo mundo profetizava no mesmo instante. Quando Paulo toma conhecimento disso, Paulo disse: não, pera um pouquinho aí. Quando alguém levantar falando em línguas, então tem que haver intérprete. Se não houver intérprete, então que este fale baixinho, porque quem fala em língua edifica a si próprio. Aleluia. Mas nossos dias atuais não tem jeito, irmão. Principalmente nós que somos assembleianos, nós somos mais educados mesmo, não tem jeito. Eu estou no meio, não tem jeito. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo opera na igreja, fala a língua pastor, fala a língua presbítero, fala a língua diácono, não tem quem possa suportar a unção do Espírito. Quando ele chega e demônio tem que arrumar as malas e desaparecer. Levante a tua mão. Segundo as Escrituras, Paulo estava dizendo: porque Cristo morreu
e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Paulo então chama a atenção da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto já tinha perdido o foco central, que era Jesus, o cabeça da igreja, que era Jesus, o salvador da humanidade. Então Paulo chama a atenção dizendo, porque primeiramente é o que vem primeiro, porque primeiramente vos entreguei aquilo que também recebi. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo o que eu recebi, a fé, e foi gerada dentro do meu coração através da pregação da palavra. É aquilo que eu recebi, eu transmiti a voz que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não foi segundo o livro de Allan Kardec, foi segundo as Escrituras. Não foi segundo o livro dos mortos, foi segundo as Escrituras, que ele morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Quantos estão sentindo ele vivo aqui? Levante a mão e adore o nome dele nesta noite. Aleluia. Paulo então, quando chama a atenção da igreja, quando admoesta a igreja de Corinto acerca da morte e ressurreição, Paulo pula para o capítulo de número 15 e no verso de número 51. Primeiro Paulo chama a atenção para que os irmãos voltassem a visão para o reino celestial acerca da morte e ressurreição. Depois Paulo chama a atenção daquilo que ele mesmo ensinou, daquilo que ele mesmo pregou, que tinha uma promessa estabelecida pela igreja. Pregador, estabelecida para a igreja. Se ensinou qual foi a promessa então, pregador, que tinha estabelecida para a igreja? Jesus prometeu e disse, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei um outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Eu vou para o meu Pai, e quando eu for para o meu Pai, aleluia, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, eu quero que vós estejas aonde eu estiver. Que carinho é esse, irmão? Que amor é este pela humanidade? Jesus disse, eu vou preparar lugar, e o lugar já está preparado. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e glorifique. Aleluia, o lugar já está preparado, e lá não é concurso, e lá não é, aleluia, aquele plano que tem pela Caixa Econômica, que você faz, escreve e espera a casa sair. Não, a casa lá já está preparada. Sabe como foi que teve esta assinatura? Quando o sangue foi derramado no Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou e disse, não precisa de avalista, eu paguei a dívida, eu comprei a casa, e a casa está pronta para a minha igreja morar. Quem vai chegar lá, levante a mão, levante a mão, até o nome dele. Aleluia. Paulo então admoesta a igreja no capítulo 15, no verso de número 51. Paulo traz a narrativa para que os irmãos de Corinto entendessem que tinha uma promessa estabelecida. Qual a promessa? A promessa que ele iria voltar para buscar a sua igreja. Quem acredita nesta promessa, me dê um sinal que eu quero ver. A promessa da vinda do nosso mestre. E disse Paulo, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Deixa eu começar a explicar isso aqui.
para você entender nesta noite, no momento, num abrir e fechar de olhos, quando Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que era que Paulo estava dizendo, pregador? Paulo estava dizendo, já que a promessa estaria estabelecida, Paulo estava dizendo que então nós todos seríamos transformados, mas nem todos morreríamos antes da morte, antes da vinda de Jesus. Então Paulo continua dizendo, no momento, num abrir e fechar de olhos, abrir e fechar de olhos, à luz da ciência, significa aproximadamente 30 milésimos de período da sua segunda fase de reinado, que então ele vai querer que então será colocado o sinal da besta na mão direita, diz a Bíblia, ou na testa. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Agora eu fico imaginando aquela mocinha, aquele rapazinho, aquele senhor, aquela senhora que não queria nada com a obra de Deus, estava na igreja, mas se afastou da presença de Deus. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai ficar chorando aqui na terra, e na segunda parte do reinado do anticristo, ele vai dizer: ou coloca a marca ou morre. Se colocar a marca, automaticamente já está condenado ao inferno. Mas aqueles que não colocarem a marca para conseguir a salvação, terá que morrer diante do anticristo. É neste período que então, quando ele levantar a imagem de escultura com a sua fisionomia, então Israel vai dizer: espera um pouquinho aí, Messias, o Senhor não sabe que nós não podemos adorar a imagem, porque hoje Israel não adora mais imagem. O anticristo vai dizer: se vocês não adorarem a imagem, vocês vão ter que morrer, vocês vão ser destruídos. Israel vai se refugiar, porque Israel é Jesus Cristo. Eita coisa boa! Aqui na terra, Jesus, segure a minha língua, que eu vou entregar tudo aqui esta noite. Aqui na terra, ninguém diz assim: eu não vou cantar no conjunto enquanto ele for maestro, eu não vou cantar no departamento enquanto ela estiver maestrando. Lá, minha filha, você querendo ou não querendo, vai ter que cantar, porque quem vai estar regendo é Jesus, é Jesus. É Jesus, é Jesus. Quem crê. Joga pra cima, eu fico imaginando o pastor Abramo, é neste momento que a igreja vai estar empurrando lá naquele coral. Eu vou falar, quem vai falar? A igreja vai empurrar naquele bando coral. Eu vou falar, quem vai falar? Quem vai falar? Abra a boca para adorar. Quem vai falar? Abra a boca. Vai ser mais ou menos assim. Vai ser mais ou menos como nós estamos aqui hoje. Vai ser mais ou menos assim. Todo mundo eufórico, todo mundo elétrico, todo mundo alegre. Aqui não de conta, é botas do cordeiro. Quando nós estivermos cantando, eu fico imaginando, Jesus vai dizer assim: igreja, noiva minha, calma, para um pouquinho aí de me adorar, vamos descer para resolver uma parada lá embaixo, em caráter de emergência. Vamos descer. A Bíblia nos diz que então Jesus vai montar num cavalo branco. Eita coisa boa, cavalo branco. O contexto bíblico diz que quando ele montar no cavalo branco, por trás dele vem um grande exército, montados em cavalos brancos também. Sabe quem é este exército? Porque Deus tem 4 exércitos. O primeiro exército que Deus tem, chamado exército da natureza. O segundo exército que Deus tem, chamado de exército de anjo. O terceiro exército que Deus tem, chamado de Israel. O quarto exército que Deus tem é a igreja do Senhor.
Quando então ele estiver com estes dois exércitos, igreja e anjo, quando nós colocarmos então cada um num cavalo branco, eita coisa boa, cavalo branco, aqui você pode nem ter uma bicicleta velha para vir pro culto, mas lá em cima vai ter cavalo branco, a lava da câmara, vai ter, pega na mão de quem está do seu lado, por gentileza, pega na mão de quem está do seu lado, por favor, pega na mão dele, pega na mão dela, dá uma chacoalhada nele, dá uma sacudida na mão dela e diga para ele, lá em cima nós vamos ter cavalo branco, a lava da câmara, é cavalo branco, é cavalo branco, sai da frente, Satanás, tu querendo ou não querendo, a igreja vai subir.